que vocês estão? Tudo bem? O meu nome é Oliveira, eu falo aqui de São Gonçalo, Rio de Janeiro, e hoje é dia 15/11/2021. Aqui, eu botei aqui um negócio aqui, mas deixa eu ver aqui um negócio. Pronto, botei no Viva. Pronto, pelo menos passa coisa do Brasil. Mas vamos lá. Eu quero começar esse vídeo, são 17 horas e 15 minutos. Eu quero começar esse vídeo falando aqui, lendo o que está escrito em Mateus, capítulo 24, versículo 7, que fala assim: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste, terremotos em vários locais. Por que eu estou falando isso? Porque durante essa semana, desde segunda-feira que passou, tem mais ou menos uma semana, hoje é segunda, né? Então, de segunda a segunda são 8 dias, né? De segunda, né? De domingo a sábado. De domingo a sábado, 7 dias. Então, de segunda a domingo, 7 dias. E hoje faz 8 dias. Durante esses 8 dias, eu percebi um assunto que está rolando na internet sobre Brasil e Portugal, que me deixou muito perturbado. E por que eu li o que está aqui escrito em Mateus, capítulo 24, versículo 7? O que tem a ver o que eu estou lendo em Mateus com um ato sobre o que eu estou conversando com vocês nesse exato momento? É bastante simples. Claro, eu estou gravando aqui no computador, aqui está uma tela gigantesca, aqui está uma televisãozinha velha, que eu sempre deixo ela ligada aí sem voz. Se eu quiser botar voz, eu ponho. Deixo sem voz, porque eu fico aqui escrevendo, às vezes eu olho para cá para distrair, mas enfim. Voltando ao que eu estou falando. Ah, claro. Por favor, se inscreva no canal, dê um like, comente e dê a sua opinião. O porquê que a xenofobia está vindo com tudo. Eu moro aqui em São Gonçalo, Rio de Janeiro, mas eu sou nascido em Catumbi e criado na Zona Oeste. Né? Toda a minha vida, até meus 30 anos, mais ou menos, 20 anos, até meus 20 anos, mais ou menos, eu morei ali na Zona Oeste, Parque Anchieta, Ricardo de Albuquerque. Depois morei alguns anos em Niterói, voltei de novo lá para o Rio, e hoje eu moro em São Gonçalo. Estou morando aqui em São Gonçalo desde 96, que eu moro aqui em São Gonçalo. Mas o que eu quero falar com você? O que eu quero falar com você para você entender sobre xenofobia? Xenofobia é um ato mental, intelectual, de preconceito com toda aquela pessoa que não pertence ao local que você mora. Muitos falam que xenofobia é quando vem um estrangeiro. Não. Xenofobia pode acontecer eu sendo carioca e vindo alguém do seu estado que está me vendo aí agora. Não sei onde você mora, qual é o estado. Xenofobia. Porque a xenofobia não é porque a pessoa é branca ou preta, gorda ou magra. A xenofobia é porque a pessoa fala de uma forma e não vive naquela região que eu moro. Se existe algum outro nome sem ser xenofobia para uma pessoa que não gosta da outra porque mora num bairro diferente, num município diferente, num estado diferente, eu não sei. Eu sei que é xenofobia. Eu trato como xenofobia. Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque eu queria muito que você entendesse claramente que dentro desse conceito de xenofobia, as pessoas fazem para te derrubar porque você não pertence ao meio dela. Como o racismo. Um negro que não gosta de uma pessoa porque ela é mais clara, é branca, tem um cabelo liso, um olho azul, verde. Um branco que não gosta daquele homem, daquela mulher, porque a pele é marrom, é vermelha, é negra, é azulão. Isso é racismo.
Aí, para as pessoas politicamente falam, racismo inverso, não sei o quê. Não, racismo é racismo. Racismo é quando você não aceita uma outra etnia, né? Etnia de cor. E eu sei que tem muitos negros que odeiam pessoas brancas, como tem pessoas brancas que odeiam negros, como tem pessoas brancas que odeiam índio, como tem negros que odeiam índio, e como tem índios que, se possível, mata todo mundo que não é índio. Porque isso é racismo. Mas se você quiser dar outro nome, dê. Não posso fazer nada. Eu estou falando dentro de uma realidade que eu sei que existe. Eu sou carioca. Nós cariocas, nós cariocas, se você chegar no Rio de Janeiro, tirando a parte da Tijuca e do Meier, já eu te explico por quê. Se tu chegar em todo o estado do Rio de Janeiro e você perguntar para qualquer um, porque, compreenda, quem mora no município do Rio é carioca. Quem mora no estado do Rio de Janeiro é sul-fluminense. Tá? Carioca é para quem mora no município do Rio. Embora o município do Rio tenha o mesmo nome do estado do Rio, não quer dizer que a pessoa que mora em Niterói, Nova Iguaçu, Belfor Roxo, São Gonçalo, Manilha, Itaboraí, Magé, seja chamada de carioca. Não. Eu sou de São Gonçalo. Então, alguns falam que somos papagoiaba e outros falam que somos gonçalenses. Eu moro em São Gonçalo, mas eu não sou gonçalense, eu sou carioca. Eu sou nascido e criado no estado, no município do Rio de Janeiro. Eu sou carioca. Eu moro em São Gonçalo, mas eu sou carioca. O meu filho nasceu no município de Niterói e foi registrado em Niterói. Então, ele é sul-fluminense. Porque quem mora em Niterói é chamado sul-fluminense. O meu outro filho já foi nascido e registrado em São Gonçalo. Então, ele é gonçalense. Ou papagoiaba. Mas por que eu estou explicando isso? Para você entender que quando eu falo carioca, eu não estou falando o estado do Rio de Janeiro, tá? Tá bom? Carioca é quem mora no Rio. Mas vamos lá. Tirar aquelas pessoas que moram no município do Rio, que moram ali em Meier, Engenho de Dentro, Maracanã, Usina, aquele pessoalzinho ali, que eles têm um chiado maior, você pode ver que todo carioca, se você chega, todo carioca não, que toda pessoa que mora no estado do Rio de Janeiro, se você chegar aqui e perguntar se nós temos sotaque, vamos falar que não temos sotaque. Quem tem sotaque é paulista, quem tem sotaque é quem mora no Nordeste, quem mora aqui no Nordeste, e quem mora no Sudeste, todo mundo tem sotaque, menos o carioca. Por quê? Porque temos base que nós temos o verdadeiro português BR, por isso que nós não temos sotaque. Tirando esse povinho que mora ali, que nessa região que eu te falei, que puxa muito nesse chiado. É só você ver Balanço Geral, aquele cara aí, eu não sei o nome, que eu não vejo se as poucas vezes eu fico morrendo de rir, porque ele tem um sotaque puxadíssimo, de quem mora no Meier, Encantado, Usina, Maracanã, Grajaú, Engenho de Dentro, né? Enfim. Ali, naquele pedacinho ali, oco, né? Então, assim, por que eu estou te falando? Copacabana, né? Bem que hoje em dia em Copacabana você não vê mais carioca morando em Copacabana. Você vê prostitutas, você vê nordestinos, você vê pessoas que não conhecem o Rio de Janeiro e querem vir morar ali, né? Mas carioca mesmo é 1 para 1000 que mora ali. É 1 para 1000. Geralmente já está em fim de carreira, não tem dinheiro para sair dali e acaba morrendo ali. Porque realmente ninguém mais consegue morar na Zona Sul. Então, o que acontece? Por que eu estou falando de xenofobia que Portugal tem ou não tem contra o português BR? Eu não acho xenofobia. Desculpa eu falar, eu não acho xenofobia quando eu vejo um português que mora em Portugal, no centro de Portugal, ali onde que é a nata portuguesa. Por que eu falo isso? Porque se você sair da nata de Lisboa, ali, aquela nata da portuguesa ali, bem no centro, né? E você for para o interior, as pessoas do interior ou de outros municípios, sei lá qual é o nome que se dá lá, províncias, já tem o próprio sotaque do interior de Portugal. Então não pode falar que eles têm o linguajar verdadeiro ou original da população central de Portugal. Mas
para você entender, até onde eu sei, são 10 países em todos os continentes que falam a língua portuguesa. Portugal, Brasil, Macau, Angola, Moçambique. Não guardei. Eu falei 6, né? Quais são os países que falam a língua portuguesa? Quais são os países que falam a língua portuguesa? Portuguesa perdeu para Botafogo São Paulo B de 3-1. Esse Google só pela misericórdia. Vou de novo perguntar aqui, calma aí. Agora travou aqui. Calma aí, vou de novo perguntar. Vamos lá. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Para chegar à xenofobia. O que é xenofobia? Para mim, se um psicólogo pode falar se eu estou certo ou errado, beleza. Quais são os países que falam língua portuguesa? Não está indo. Fica assim, depois vem com história de jogo de futebol. Quais são os países que falam língua portuguesa? Então, o que acontece? Xenofobia, para mim... Estas são as informações recebidas de Berlitz. Tá falando que já recebeu a informação, mas não aparece nada na tela. Que coisa linda. Aí, travou. Só pela misericórdia. Quando aparecer aqui, eu falo o nome do... Eu falei de 6, né? Mas são 10 ao total. Eu vou falar com você. Então, para mim, o que é xenofobia? Xenofobia é quando você olha para um indivíduo e você desclassifica, você diminui aquele indivíduo porque ele não faz parte do seu... Vamos lá. Angola, desculpa, os 10 países pelo mundo que falam oficialmente a língua portuguesa. Os países são Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Timor-Leste, Portugal, travou. Portugal, claro, Brasil, tá sem celular, só pela misericórdia. Brasil, Angola e Brasil, né? Brasil é o que ficou faltando. Então, assim, o que acontece? Esses são todos os países. Depois procura no Google aí, você vai saber. Então, por que eu estou falando isso assim claramente sobre xenofobia? Porque eu estou vendo tanta gente aqui falar que os portugueses são contra os brasileiros, porque eles foram aqueles que colonizaram o Brasil. Não, os portugueses não colonizou nada. Os portugueses assassinaram índios. Eles esquartejaram índios. Eles estruparam as índias. Eles mataram, sem respeitar a família, os índios. Os portugueses não colonizou nada. A mesma coisa quando eles chegaram nos países africanos, quando eles chegaram lá em Macau, na China, que aqui nem falou sobre Macau, mas Macau fica na China. Eles fizeram a mesma coisa. Quando eles entraram no país, mataram, estupraram e fizeram um monte de coisa. É uma coisa que talvez hoje os portugueses abaixem a cabeça e falam que é vergonhoso? Pode ser, mas para mim faz parte da história. As pessoas que estão vivas hoje não são culpadas pelas coisas que foram feitas há 200, 300 anos atrás. Eu não posso ser culpado pelo erro do meu pai. Imagine eu ser culpado pelo erro de um tataravô. Isso não existe. Ter esse ato de julgamento. Aí eu tô vendo, a última que eu vi aqui foi uma, sei lá se é psicóloga, parece que é psicóloga, que ela tava falando psicóloga, falando que eles são colonizadores e nós somos os que foram colonizados. Não!
Isso não tem nada a ver. Isso foi coisa de quase 600 anos atrás. Em 1492, eles começaram a matar todo mundo no extremo norte do hemisfério, né? Em 1500, eles começaram a matar por aqui. E não pararam até hoje. Mas aí agora não é mais o português. Agora não é mais o espanhol. Agora são as próprias pessoas. Falando que está protegendo terra, que é por causa do minério. Continuam matando até hoje. Mas eu também não quero falar sobre isso. Isso aqui é só para te dar um estalo, para você entender o que está acontecendo. Quando eu vejo um jornal de Portugal falando que não é para deixar as crianças falarem igual a brasileiro, eu não vejo problema algum. Eles estão certíssimos. Para você, carioca, para você, paulista, para você que mora no Rio Grande do Sul, para você que mora no Amazonas, como é que você reconhece o seu povo? É pela cor da pele? É pelo formato do rosto? É pelo cabelo? Você, negro, é pelo cabelo? Não. É pela forma de falar. Você que é moçambicano, em qualquer lugar do mundo que você vê um moçambicano falando, você na hora vai entender que ele é moçambicano. Angolano, a mesma coisa. Português, a mesma coisa. Quem mora em Guiné-Bissau, a mesma coisa. Porque a identidade, assim, a digital, de você reconhecer alguém, é pela fala, primeiramente. Eu moro aqui no Rio de Janeiro. Quando vem um paraibano, a primeira coisa que eu pergunto, fala assim, seu sotaque é da Paraíba, o seu sotaque é do Maranhão, o seu sotaque é do Ceará, tu é baiano. É mesmo? É. Sabe? Porque, como você adivinhou? Primeiro que é pelo sotaque, depois pelo rosto. Porque a gente sabe que o baiano tem uma cor específica, o rosto meio bolachão arredondado, com o nariz. Então, nós, carioca, a gente quando identifica alguém, né, o cearense, geralmente aquela cabeça chata, redondona, mas primeiro a gente identifica pela voz. Né? Baixinho, geralmente a média de um cearense é 1,70m, 1,65m, 68m. Então são coisas que quando chega aqui a gente sabe, mas primeiro para a gente identificar a pessoa, a gente identifica pelo quê? Pela voz. E para você que mora no Nordeste, continue com a forma que vocês falam, porque é a identidade que vocês têm. Então, quando eu vejo um jornal de Portugal falando que os portugueses não podem falar igual ao brasileiro, principalmente sobre essa questão da família Neto, que é uma família de pessoas extremamente que eu reprovo com toda a minha força e fé, homens de 30, 40 anos de idade fazendo conteúdo para crianças de 5, 6 anos, fazendo as crianças agirem e pensarem igual mongoloides, doentes mentais, assexuando crianças, apoiando o comunismo na mente das crianças, socialismo na mente das crianças. Eu tenho nojo dessa família Neto. Mas eu ainda falo, oro por vocês, família Neto. Algum dia você vai conhecer o poder do Espírito Santo e você vai se arrepender profundamente o porquê que você serve à maçonaria, o porquê que você serve ao satanismo e o porquê que você serve principalmente a isso que você chama de socialismo ou comunismo. Eu não acho errado o jornal português falar que está errado, crianças de Portugal falar igual brasileiro, está errado. Você que mora em Moçambique, você chama o trem aí de comboio. Ó, bato palma, sabe por quê? Porque quando o moçambicano chegar perto de mim, olhar para um trem e falar comboio, eu vou olhar para ele e vou entender o que ele está falando, porque eu sei o que significa comboio na língua do moçambicano. Isso é bom a gente aprender a cultura. Você nordestino, quando vocês trouxem para cá o famoso macaxeira, o famoso girimum,
as pessoas ficavam olhando assustadas, sem saber o que é, mas depois passou a entender, e as pessoas hoje aqui no Rio de Janeiro, como eu acredito que em São Paulo, em qualquer lugar do mundo, quando você fala girimum, macaxeira, vai entender o que é abóbora, carne seca, ou sei lá mais o que. Assim vai. É assim. A cultura dos outros a gente tem que aprender para que a gente não seja um analfabeto. Mas eu, como carioca, eu não tenho que aderir um nome macaxeiro, um nome... Não. Eu tenho que falar aquilo que, dentro daquilo que eu sei, que é feito no Rio de Janeiro, é o fubá aqui não é polenta, é angu. Quando você chegar aqui no Rio de Janeiro, você entenda, não é polenta, é angu. Em qualquer lugar que você chegar, que fala assim, ó, tem um pratinho de angu, a pessoa vai entender o que é, porque não é polenta, é angu. O nome é angu. Se você chega aqui no Rio de Janeiro, você vai ver certas coisas que eu não sei. Eu vou falar pelo que eu já escutei aqui na televisão. Mandioquinha. Não é mandioquinha, é batata baroa. Batata baroa. Carne seca não é charque, é carne seca. Aí tem um nome, ponta de agulha, traseiro, peito, mas é carne seca. Carne de sol é uma coisa, carne seca é outra. Carne de sol geralmente já vem embalada dentro de um plástico, bastante salgado. Então, geralmente, a gente chama isso aqui no Rio de Janeiro de carne de sol. E carne seca é aquela carne mais direcionada a estar salgada, mas muito seca, cheia de sal. E assim vai. Eu não vou ficar falando tudo aqui em relação à comida, porque isso não interessa. Estou só falando assim para você que mora fora do Rio de Janeiro, se algum dia você ver esse vídeo, você entender. Não é xenofobia. Os portugueses estão certos. O português lá que mora na Europa, ele está certo em defender a sua língua, porque a sua língua, a sua maneira de falar é impressão digital. Em qualquer lugar do mundo que o português chega, é pelo falar que a gente vai entender que ele vem da Europa. Estão certíssimos. Idiotice é eles acharem que é feio uma criança, em vez de falar frigorífico, falar geladeira. Em vez de falar autobus, falar ônibus. Isso não é feio. Aí já é um preconceito. Aí já pode até falar sobre xenofobia. Mas isso talvez seja um sensacionalismo que esse jornal pôs para chamar a atenção, porque eles têm que fazer de uma forma que chame a atenção das pessoas e faça as pessoas discutir sobre o assunto para eles ficarem ali, pelo menos por uma semana, 10 dias, no foco da cabeça das pessoas, para as pessoas lembrarem a marca do jornal. Isso eu entendo. Mas mesmo assim, isso não dá o direito. Isso não dá o direito de você, brasileiro, de você que mora na África, de você que mora na Ásia, de você que mora no extremo, ali na Oceania, ou ali perto da Europa, ou até mesmo na Europa, que fala português, achar que os portugueses estão com xenofobia porque eles não querem perder a identidade. Se você não sabe, você que mora no mundo inteiro e fala português, se você não sabe, todos nós fora de Portugal falamos com sotaque, porque realmente o único povo que não tem sotaque é o português. Eles falam a língua mãe, eles não têm sotaque. Quem tem sotaque é quem nasceu e vive fora de Portugal. Qualquer um desses 10 países que eu falei, que falam a língua portuguesa, tem sotaque. Dentro de Portugal, tirando ali aquela massa que é centralizada, que pode-se falar que ali começou Portugal, os interiores, que aí eu não sei o nome das cidades em Portugal, também já falam com sotaque. Mas mesmo assim, a gente não pode falar que esses que moram em Portugal, que nascido e criado em Portugal, no país Portugal, tem sotaque, porque não. Quem tem sotaque é quem mora fora de Portugal, quem nasceu fora de Portugal e principalmente quem foi criado fora de Portugal. Agora, tá errado eles proibirem uma criança de falar geladeira em vez de frigorífico? Tá errado. Porque a gente fala celular e lá eles falam... O que eles falam lá do celular?
Aqui eles falam celular, eles falam outra coisa lá do celular. Tá errado eles proibirem uma criança, um adolescente de falar celular? Tá. Você pode ter chamado xenofobia. Mas eles não estão errados em explicar para aquele adolescente, em explicar para aquela criança, explicar para aquela mãe, para aquele pai, que eles têm que buscar ter ainda a mesma fala, porque é a identidade delas. E é isso que você tem que entender. Eu fico muito triste. Não é de hoje que eu também quero falar sobre esses vídeos que eu vejo de Moçambique e Angola, mas Moçambique é 100 vezes pior do que Angola. O problema do angolano é porque o brasileiro ele não pode confiar no angolano. Não são todos, mas a grande massa não espelha confiança. Mas também eu tenho coisas para falar sobre Moçambique que me deixa muito triste. Eu já tenho visto alguns moçambicanos fazendo reclamações sobre os YouTubes moçambicanos. Eu não vou entrar nesse assunto agora, vou só dar uma pitaca. Para você que mora em Moçambique, se algum dia você ver esse vídeo e chegar nesses 25 minutos, 26 minutos de vídeo, para mim, o que é mais feio em você, moçambicano, que faz vídeo de YouTube, é falar que ama o Brasil, e ficar fazendo cara de espanto. Cara de espanto. Como se o Brasil não pudesse ter trem, metrô, ônibus, rua asfaltada, praia. É como se o Brasil fosse um país miserável, pobre. E tudo para vocês fazem assim, ó. Não acredito. Por favor, moçambicanos e angolanos, antes de você fazerem vídeo, se vocês querem ver um vídeo porque acha bonito o hino nacional, né? Porque vocês têm que achar bonito o hino de vocês. Moçambicanos, angolanos, enfim, portugueses. Vocês têm que achar bonito o hino de vocês. Primeiro, leia a letra. Põe lá no Google, né? Hino Nacional Brasileiro, a letra. Vai aparecer a letra todinha. Leia a letra, entenda o que está escrito. Veja alguns vídeos para você entender o porquê que as pessoas cantam no estádio. Porque se você não sabe, quando o brasileiro canta o hino nacional no estádio, não é por uma questão de patriotismo. O brasileiro ele canta o hino nacional num estádio ou no dia 7 de setembro, que é o dia da independência do Brasil, é para mostrar para o político que o povo não é burro. É uma forma de protesto. Tem brasileiro hoje aqui, 5 de novembro, 15 de novembro de 2021. Se eu chegar ali embaixo, não sabe cantar a primeira estrofe do hino. Não sabe. Crianças de 10 anos, adolescente de 15 anos, adulto de 21 anos. Não sabem. Aí vocês falam assim, ó. O país de vocês não tem nada, porque estava em guerra até 10 anos atrás, 20, 30. E a pessoa que entrou aí são pessoas martirizadas, o qual elas não têm nenhum tipo de vontade ou conhecimento de fazer alguma coisa pelo povo, porque primeiro elas querem se enriquecer. Fora que quem põe elas ali é a indústria americana que tanto vocês amam. A indústria europeia, que tanto vocês protegem. Já está em 28 minutos, chegando a 29 esse vídeo. Eu vou terminar aqui agora. Meu nome é Oliveira. Eu peço que você, por favor, se inscreva no canal, compartilhe e dê um like. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Orem por mim, para que o Espírito Santo venha cada vez mais me capacitar. E, principalmente, essa família Neto, né? É uma família que a grande massa brasileira não gosta. A massa brasileira decente, a massa brasileira que entende o que o comunismo faz no povo, o que o socialismo fez pelo povo, porque o Brasil, desde 1930, ficou na mão dos comunistas e socialistas e só afundou o Brasil. O Brasil era um país riquíssimo. Afundou o Brasil. A Argentina era um país lindo, riquíssimo. Olha o que o socialismo e o comunismo fez com a Argentina, que é um país falido, quebrado.
A Argentina ainda tem mais tempo ainda com o socialismo na mão. E ainda por cima os argentinos, como burros e otários, elegeu um comunista. Afundou o país de vez. Olha o que o comunismo e o socialismo fez com a Venezuela. Sabe quem são esses doentes que defendem socialismo e comunismo? São aqueles que gostam de ficar na aba do governo. Esses gostam. Porque quem gosta de trabalhar não aceita comunismo e nem socialismo. Meu nome é Oliveira e eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu peço obrigado a você e, por favor, reflitam. Me ajudem compartilhando, se inscrevendo, tá? E dando um like aí. Tchau.